Namah Shivaya Shantaya, saudações a Shiva, o tranquilo. A história e os ensinamentos de Shiva por Shri Shri Anandamurti. Capítulo 1. Uma introdução a Shiva. Discurso 1. Quando falei sobre Krishna, eu disse que sua vida pode ser dividida em duas partes principais. A primeira parte é Vrajagopala e a segunda, Parthasharati. Naquele contexto, eu também disse que Parthasharati não era tão acessível quanto Vrajagopala. Eu disse ainda que o Mahabharata tomou forma por meio de Krishna, mas que ele certamente não abrangeu a totalidade de sua vida. Krishna existe sem o Mahabharata, mas o Mahabharata não existe sem Krishna. Sobre Shiva, devemos dizer que sua vida não pode ser dividida desta mesma forma em duas partes. Desde o início, ele foi uma entidade onipresente. Na sociedade simples e subdesenvolvida daqueles tempos, todas as vezes que uma necessidade se fizesse presente, Shiva lá estava para ajudar, diante de qualquer problema difícil que surgisse. Shiva estava lá para resolvê-lo. Portanto, não podemos dividir e analisar sua vida e sua personalidade em fragmentos, nem podemos escrever a história daquela época dessa maneira. Ao mesmo tempo, sinto-me compelido a afirmar que, considerando o seu singular papel na construção da cultura e da civilização humana, estas não podem se manter sem ele, mas Shiva pode existir plenamente, brilhando em sua própria glória, bem à parte da cultura e da civilização humana. Assim, ao escrever-se a história, no verdadeiro sentido do termo, para o bem da sociedade humana no presente e também no futuro distante, Shiva não pode ser negligenciado. Vamos, em primeiro lugar, analisar o significado do termo Shiva. Ao tentarmos encontrar o significado dessa palavra, devemos saber se o idioma sânscrito era ou não utilizado naquela época. Algumas pessoas dizem que o sânscrito foi importado da Ásia Central para a Índia, mas isso não parece ser correto. Em vez disso, o mais sensato é dizer que naquela época uma única língua quase idêntica era comumente usada em toda a extensão desde a Ásia Central e o leste europeu até o sudeste asiático. A ramificação dessa língua, que era popular na parte sudeste dessa área, era chamada de sânscrito, enquanto a língua falada nas regiões a noroeste era o védico. Os arianos migraram para a Índia vindo de fora, sem dúvida, mas a influência ariana não era tão perceptível no sudeste da Índia, como era nas regiões a noroeste. A língua védica chegou à Índia com os arianos, enquanto o sânscrito é uma língua nativa da Índia. Não veio de fora. Eu afirmei claramente este fato em meu livro recentemente publicado sobre Rar. De forma alguma é possível determinar a idade exata da língua védica, porque o único livro disponível nessa língua é o antigo Rig Veda, e ele também não existia na forma escrita daqueles tempos. As pessoas daquela época não sabiam ler nem escrever, não possuíam conhecimento de nenhum alfabeto. Elas não estavam nada familiarizadas com a letra A, K, K. O alfabeto, a escrita Brahmi e a escrita Kharoshthi e as escritas subsequentemente oriundas destas duas foi inventado em algum momento entre 5 a 7 mil anos atrás. As escritas Sarada, Narada, Kutila eram variantes de antiga escrita Brahmi, e a escrita Srirasa era uma variante da escrita Kutila. A escrita na qual o Bengali moderno é grafado é a escrita Srirasa. A composição do Rig Veda começou aproximadamente 15 mil anos atrás. A escrita era totalmente desconhecida naquele tempo. Não seria incorreto dizer que, apesar da raça humana ter surgido na Terra aproximadamente 1 milhão de anos atrás, a sua civilização começou somente em torno de 15 mil anos atrás. Isso mostra que a civilização e a cultura humana não são muito antigas se comparadas com a antiguidade da raça humana. Não deveríamos desmerecer a civilização por ser tão recente, mas tampouco podemos venerá-la como se fosse muito antiga. Nos tempos de Shiva, os arianos começaram a entrar na Índia vindo do noroeste.
Muitos deles já tinham chegado, muitos estavam a caminho e muitos outros estavam ainda se preparando para vir. A língua védica dos arianos que já haviam chegado à Índia exerceu uma ampla influência sobre os dialetos falados pela população nativa da Índia, como os Kashas, os Chitas e os Euti, os Kushanos, Kusam, do sul e etc. Obviamente, o sânscrito, a língua comum da população nativa da Índia daquele tempo, não estava fora do perímetro de influências da língua védica, mas essa influência não foi unilateral, isso é, a língua védica também foi influenciada pela língua sânscrita. O Tantra teve suas origens na Índia e Shiva deu a ele uma forma sistemática. É claro que o Tantra das escolas Kashmiri e Gaudiya existia antes de Shiva, mas em uma forma dispersa e rudimentar. Assim, é natural admitir-se que Shiva cresceu num ambiente de Tantra, ainda que não fosse o Tantra clássico. Shiva estava familiarizado com a língua e a religião védica, tanto dos Vedas quanto nos tratados tântricos deparamos com referências a Shiva. Shiva estava familiarizado com a língua e a religião védica. Tanto nos Vedas quanto nos tratados tântricos deparamos com referências a Shiva, mas não em textos muito antigos, pois não era possível colocar obras na forma escrita em tempos muito remotos, dada a falta de conhecimento do alfabeto. Assim, muito material foi perdido. Os textos tântricos costumavam aconselhar as pessoas: você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve ouvir e aprender estas lições dos seus mestres e assim por diante. Porque naqueles tempos não era possível escrever livros, uma vez que a escrita ainda não fora inventada. Os Vedas também aconselhavam as pessoas da mesma maneira, a ouvir e aprender coisas com os mestres. É por isso que os Vedas são chamados Shruti em sânscrito. Shruti significa ouvido. Assim sendo, aquilo que é aprendido de ouvido é chamado Shruti. A época de Shiva foi um período especialmente turbulento na Índia. De um lado havia os arianos, os estrangeiros, e do outro havia a população nativa, com sua cultura e religião baseada no Tantra. Foi nesse ambiente cheio de conflitos que Shiva nasceu. Agora, qual é o significado derivativo de Shiva? Dos textos remanescentes sobre Tantra e Veda, assim como de todas as outras fontes escritas e não escritas, conseguimos obter 3 significados do termo Shiva. O primeiro e mais importante significado é bem-estar. Anadhyanantamakshilaksya madhye Vishwasya Shratharamane Karpam Vishwasya ekam pariveshtatram Gyanatva Shivam Shantimatyantameti. Conhecendo-se aquele Shiva, sem princípio nem fim, que é o Criador deste vasto universo, aquela entidade única e multifacetada que envolve todo o universo, alcança-se a paz eterna. Nesse caso, Shiva significa bem-estar. Shiva Mastu tem o mesmo significado que Kalyan Mastu, que você seja abençoado. Kalyana Sundaram é a representação de Shiva, incorporando o verdadeiro espírito da bênção. As pessoas dizem que ele as tem servido, fazendo o bem a elas com 5 faces. Ele é descrito como tendo 5 faces, 2 à esquerda, Vamadeva e Kalagni, 2 à direita, Dakshineshwara e Ishvana, e uma ao centro, Kalyanasundaram, o Supremo Controlador, que controla todos os desejos de ação dos indivíduos. Dakshineshwara, a face da extrema direita de Shiva, é assim chamada porque derrama Dakshina, compaixão, sobre os seres criados. Este é o papel especial atribuído a Dakshineshwara. Ishana
a face seguinte à direita, é responsável por controlar todos os jivas, os seres individuais, com cuidado meticuloso. E Kalyana Sundaram, a face ao centro, desempenha o papel de controlar todas as faces. Agora a questão é: por que é que Kalyana Sundaram recebeu tal papel? O único propósito dele é o de promover o máximo bem-estar de todos os seres vivos. Ele não tem outro propósito. Além disso, Shiva tem duas faces à esquerda, Vamadeva na extrema esquerda e Kalagni na próxima à esquerda. Vamadeva é aterradora, Ruda, Rudatirudra, Rudopiruda, aquele que ensina outros fazendo-os derramar lágrimas. Mas o propósito por detrás disso é ensinar as pessoas, não feri-las. A outra face, Kalyani, também submete as pessoas a tormentos agonizantes, mas também aqui o objetivo principal é ensiná-las a promover o bem-estar, o seu bem-estar. Também neste caso, os dois papéis de Vamadeva e Kalyani são controlados pela face central, Kalyana Sundaram. Ele é Sundaram, belo, pois promove Kalyana, bem-estar. Por isso, Kalyana Sundaram. Ele é aterrador, mas ao mesmo tempo supramente calmo e tranquilo. Mesmo assim, por trás de sua terribilidade e tranquilidades aparentes, encontra-se o Kalyana Sundaram Bhava, fluxo mental de Kalyana Sundaram. Ele é ao mesmo tempo severo e terno. Ele é terno, por isso as pessoas naturalmente o amam. Apesar de ser severo, as pessoas ainda assim o adoram, porque por trás da sua aparente severidade existe ternura. Assim, o papel de Shiva é predominantemente o papel de promover o bem-estar. Então, o primeiro significado do termo Shiva é bem-estar. O segundo significado do termo Shiva é cognição no seu ápice, o ponto máximo de princípio cognitivo do processo não atributivo supremo, da entidade não atributiva suprema, que está além das faculdades de todas as limitações existenciais. Posteriormente, eu vou desenvolver esses significados conforme apropriado. O terceiro significado de Sadashiva, que nasceu neste mundo há aproximadamente 7.000 anos e que pelo seu sagrado nascimento abençoou, por assim dizer, toda e cada partícula de pó desta terra e utilizou a sua vida inteira com o único propósito de promover a causa do bem-estar universal. Lembre-se, eu não disse bem-estar humano, porque no nosso mundo não há apenas humanos, há também pássaros e animais, árvores e plantas. Shiva pertence a todos, e para todos os seres vivos ele deu tudo de si. Por isso, as pessoas o chamaram de Sadashiva. Sada significa sempre, e Shiva, como eu disse antes, significa bem-estar. Portanto, Sadashiva significa aquele cujo único juramento em vida foi promover o bem-estar completo de todos os seres vivos. Aos poucos, eu vou contar a vocês sobre esta extraordinária personalidade. Espero que vocês desfrutem profundamente dos discursos sobre este grande homem, esta grande personalidade. Agora resta uma questão. Em uma noite de completa escuridão, será que somente os seres humanos anseiam por sentir o toque confortador da luz? Não, todos desejam isso. Todos buscam sair do ostracismo da escuridão existencial para o calor da vida, para, enfim, experimentar a satisfação dos anseios de suas vidas. Até os dias de hoje, os seres humanos ainda não fizeram uma avaliação apropriada dessa grande personalidade, desse Mahashambhuti, que deu aos seres humanos a sua primeira oportunidade de experimentarem a doce alegria de satisfação de todos os seus anseios. Até agora, ninguém discutiu muito sobre ele. A razão pelo qual as pessoas falharam em fazer essa apreciação não vem ao acaso hoje. É o firme dever de cada indivíduo conhecer e avaliar a exata contribuição de Shiva. E nesse processo de avaliação não podemos ignorar a sua própria personalidade. Pode-se obter alguma alegria advinda de um raio luminoso que emana de uma entidade brilhante, mas sem a própria entidade, essa bem-aventurança não será completa. Calcutá, 11 de abril de 1982.